Eu vou começar esse vídeo com a mais pura expressão de felicidade do leitor de quadrinhos, principalmente o leitor de quadrinhos dos dias de hoje, que é quando tu já tem a HQ, ela saiu de novo num formato super luxuoso, ou seja, um gibi mais caro para tu comprar, mas tu já tem, então tá tudo certo. Já tem um tempinho que a edição definitiva dos X-Men da Panini tá pegando a saga dos X-Men, né, que é essa publicação mais barata, enfim. Não que hoje em dia a saga dos X-Men seja baratinho, mas pelo menos, sei lá, não vai custar mais de 100 reais. Ou tá 200 em definitiva? Não me lembro. O importante é que se você tem as edições 6, 7 e 8 da saga dos Mutantes, não precisa pegar o volume 12 que está saindo essa semana. Como eu falei, gente, paz. Vamos lá, né? Muito bom o leitor ter duas opções para comprar o mesmo material, né? Claro, essas edições da saga saíram em 2023, já faz um tempo, mas a gente sabia que em algum momento na edição definitiva ia chegar lá, e então, né, quem optou por pegar o conteúdo de um formato mais simples, né, agora não precisa pegar o formato luxuoso. Aqui tem a fase Chris Claremont com o Romitinha, tem histórias, por exemplo, do crossover com o Ron. Tem uma história sensacional do Kulan Gath, que é um vilão do Conan, que invade Nova York. Tem o crossover dos X-Men com a Tropa Alpha, que também foi lançado, né, aqui como Guerras Asgardianas pela Panini, que tem desenhos ali do Paul Smith. Aí vai ter uma história da Tempestade, absurdamente bem desenhada. Tem o crossover, tem um encontro com Homem-Aranha, que é a última edição ali do Marvel Team Up. O que é legal dessas edições definitivas é que elas não compilam só o título X-Men, né? Como eu falei, tu tem vários acontecimentos ali dos anos 80 envolvendo os títulos mutantes. Então é como se tu tivesse, sabe, numa única publicação, sei lá, um semestre inteiro de histórias da Marvel relacionadas aos X-Men. Lembrando que são 480 páginas e a tradução é do meu querido amigo Mário Luiz Barroso. Vamos lá que o programa tem muito conteúdo. Gente, até o final vocês vão se surpreender com as rapidinhas gringas. Mas vamos lá. Essa semana, eu acho que isso não é bem uma reimpressão, mas eu vou aproveitar o momento para falar sobre os últimos dias da Sociedade da Justiça. É uma publicação que saiu no final do ano passado. E, como vocês viram o título, é um grande evento DC, onde a gente vai ver mais ou menos o final da Sociedade da Justiça. Vocês conhecem esse grupo, né? Ele surgiu lá nos anos 40, é muito lembrada principalmente pelos crossovers com a Liga da Justiça, que inclusive foi o grupo que veio para substituir aquelas antigas versões, né, dos personagens. Então, sei lá, tu tem o exemplo clássico, né, de tu ter o Flash e o Joel Ciclone, né, que depois vai ser substituído. E é interessante que esse encadernado, ele vem pós Crise nas Infinitas Terras, onde a DC basicamente apagou a Terra 2 da continuidade. Então, esse quadrinho, ele funciona como uma despedida daquela Sociedade da Justiça, mas ao mesmo tempo meio que eles ficam no limbo, né? A qualquer momento a DC poderia trazer eles de volta, então essa é a ideia, né? É colocar esse grupo na geladeira. Eu não vou falar muito sobre a trama, porque é meio até difícil de explicar, porque ela vai e volta algumas vezes, mas o importante é que a sociedade, ela vai para a gente vai ver uma aventura da sociedade na Segunda Guerra Mundial, onde inclusive um dos vilões é o cara lá do bigodinho. Lembrando que aqui no encadernado tem também as origens, né, dos heróis da sociedade junto com essa história de despedida. Vocês têm ideia que esse quadrinho, tá, que vamos ser sinceros, né, pela descrição que eu fiz dá pra ver que ele tem lá a sua importância. Ele estava há 40 anos inédito no Brasil, agora ele sai nesse encadernado parrudão, são 336 páginas e a tradução é do Rodrigo Barros. Eu vou começar o próximo lançamento, que é o Sibylline da Comic Zone, com... Eu vou trazer uma manchete de uma revista, que eu vou falhar em falar o nome, mas eu vou me esforçar, que é uma revista francesa chamada Les Rock Petit. Enfim, quem é Sixtine Dano? Essa revelação dos quadrinhos de que todo mundo está falando. Vamos lá, eu acho que isso resume a sensação do que foi esse álbum quando ele foi publicado no início do ano, do ano passado lá na França. Inclusive eu estava por lá, estava por tudo o Sibylline. Esse é o primeiro quadrinho da Sixtine Dano, que é uma autora que vem das animações e, meu Deus, ela já começa com um álbum de 200 páginas sobre uma garota de programa. Aqui a gente acompanha a Rafaele, que é uma estudante de arquitetura, ela vem do interior para estudar em Paris, só que ela não tem grana para pagar direito à faculdade, acaba fazendo uns bicos como garçonete e ela descobre que várias colegas de faculdade têm uma carreira paralela
com pseudônimo e vocês já entenderam, né, basicamente o que elas fazem. Vou falar para vocês que eu tô bem ansioso porque, cara, como eu falei, lá em Angoulême, esse gibi era uma sensação, né? Porque, bom, o traço da autora, né, já é algo muito fora da caixa, porém, eu não tinha como ler o quadrinho porque ele estava em francês e agora chega então em português pela Comic Zone. A autora, ela comenta que fez uma grande pesquisa para criar essa história, né, por mais que seja, né, uma história ficcional, e ela diz que tem um percentual grande de meninas da idade aqui da personagem, né, a Sibyline barra Rafaele, que pagam as contas como garota de programa. E ela disse que não queria fazer uma história que fosse tanto de sofrimento, mas também não queria uma glamorização dessa profissão. Como eu falei, é um lançamento que pegou de surpresa o mercado francês no ano passado e agora chega pela Comic Zone com a tradução da Flávia Jacobian. Tá, chegou o momento. Absolute Batman, edição 19. Galera, primeiro de tudo, tá, vocês saíram do Twitter já, porque tem muito spoiler rolando sobre essa edição. Sim, tem algo impactante que acontece ao longo das páginas, mas assim, fora esse aspecto, esse quadrinho, ele tem muitos motivos pra gente falar desse gibi, além do fato de ser o quadrinho do momento nos Estados Unidos. A partir dessa edição, temos um novo arco, né, seria o quarto arco da revista como um todo. Como vocês já viram pela capa, tem a estreia do Absolute Batman, do Absolute Espantalho, tem o Exterminador, que tem um visual bem diferente, e, gente, sim, aqui temos o primeiro vislumbre dos Robins do Absolute Universe. E, bom, é um conceito completamente fora da caixa. E, por último, gente, vocês têm ideia que a edição número 19 de Absolute Batman teve 75 capas variantes lá fora. A gente não está falando de uma edição número 1. A gente não está falando de o começo de uma nova série, uma minissérie hypada, um evento, não. É uma edição 19 de um quadrinho que teve trocentas capas variantes. Claro, é importante dizer que boa parte dessas capas, elas são relacionadas porque lá fora, né, tem como uma loja ter uma capa exclusiva dela mesma. A Comic Shop vai lá, contrata um artista e, tadã, beleza, agora eles têm uma capa exclusiva que vai levar os leitores a comprar aquela edição. Isso aconteceu aqui no Brasil, e eu acho que isso foi a única vez que aconteceu na história do país, com a Comics and Signatures. Eles têm uma capa exclusiva do Radiant Black, fazendo uma homenagem ao Invencível. Lembrando que vocês podem usar o meu cupom 2quadrinhos lá no site. E, gente, é só na Comics and Signatures que tu tem o Batman, Absolute Batman, edição 19, tipo, dias depois de sair lá nos Estados Unidos. Galera, eu juro, tá? O canal ele não foi comprado pela Comics and Signatures, mas eu tenho que falar um pouco mais deles por um excelente motivo. No último dia 18, rolou o Superman Day lá fora. A DC, ela basicamente, né, bom, você sabe, o dia 18 de abril é a data de lançamento de Action Comics número 1, então a DC e a Warner se juntam para celebrar ali o Homem de Aço. Porém, esse ano tem também a Supergirl, né, o filme da Supergirl em junho, logo a DC, além de celebrar, né, o dia do Superman, ela está celebrando o verão da Supergirl. Eis que a DC resolveu distribuir de graça esses quadrinhos que vocês estão vendo aqui na tela. Primeiro tem um preview da Supergirl O Mundo, que vai sair em junho, junto com o filme, né? E tem histórias de diversos países, né? Vários autores. A do Brasil é da Fernanda Chiella. Tem também uma republicação da edição número 1 da Mulher do Amanhã, da Bill Kazevely, com Matt Lopes e com Tom King, né? Que vocês já ouviram falar várias vezes aqui no canal. Tem também a edição número 1 da nova série da Supergirl, então também estava disponível gratuitamente. E tem um Superman número 1, na fase mais recente, com uma capa do Nick Dragotta muito bonita. Pô, Vini, que legal, né? Eu sempre escuto falar desses lançamentos lá de fora e eu gostaria de ter acesso, né? Mas a gente está no Brasil, calma, não! Tem na Comics and Signatures de graça! Ó, basta vocês entrarem no site, comprar um item que esteja em estoque, que tem como tu adicionar no carrinho gratuitamente as edições do Superman Day. A má notícia é que nem todas são disponíveis, porque vai muito rápido, mas a boa notícia é que tu está inscrito nesse canal, então talvez tu tenha ouvido a informação ainda em tempo, tá? Link aqui embaixo. Para terminar o vídeo, vamos falar de uma... Cara, as editoras eu acho que elas fazem isso de propósito. A 2000AD tá lançando o primeiro volume do The Complete 2000 AD by Alan Moore. Sim, todo o trabalho do Mago na 2000AD em encadernados, né, de alto nível. Calma. Eu já vou explicar a sacanagem. Bom, esse primeiro volume, ele se concentra nos choques futuristas
Cara, eu não peguei aqui a edição para mostrar para vocês porque eu esqueci, mas eu tenho. E é muito legal, a Mitos publicou já tem alguns anos. São basicamente historinhas curtinhas do Alan Moore sobre uma dupla de, vamos dizer assim, agentes do tempo. Faz algum tempo que eu li, mas cara, a minha recordação é que são histórias absurdamente inventivas. A gente está falando do Alan Moore em começo de carreira. E o desgraçado, em pouquíssimas páginas, ele faz umas histórias envolvendo viagem no tempo que dão um nó no teu cérebro. É um negócio meio Black Mirror antes de ter Black Mirror. Então, a sacanagem, entre aspas, é que eles também estão publicando uma história chamada A Holiday in Hell, que essa é meio que uma história perdida dos anos 80, da 2000 AD, que faz parte ali dos Choques Futuristas, e basicamente eles esqueceram de colocar nas outras coletâneas. Tipo, eles descobriram uma história agora e só está saindo nessa edição definitiva. Enfim, o importante é que essas histórias são bem legais também para ver as primeiras colaborações do Alan Moore com caras como Dave Gibbons, Alan Davis, John Higgins, Steve Dillon, Ian Gibson também. Como eu falei, é uma coleção. Eu imagino que o volume 2 provavelmente vai se concentrar ali na balada de Halo Jones e mais alguns conteúdos assim. Mas é isso, eu imagino que a Mitos, tá, que tem os direitos dos Choques Futuristas do Brasil, eles devem publicar uma outra versão mais completa daqui a um tempo. Que ironia, né? Eu abri o vídeo comemorando que eu já tenho alguns quadrinhos e não vou precisar comprar de novo. Aí eu acabei de descobrir que tem um outro quadrinho que vai ser uma edição de luxo que eu vou ser obrigado em algum momento a comprar. Que beleza! Rapidinhas. Galera, vamos começar com o que chega na Panini Point, que chegou na Panini Point semana passada. É pouca coisa. Tem a Saga do Clone Ben Reilly, volume 2, Superman, a nova mensal, edição número 7. Tem um que parece interessante, que é o Batman Era Venenosa, Ciclo da Vida e da Morte. E tem também o Batman 89 Ecos. Da Companhia das Letrinhas, tem o Homem-Cão, Janjão, A Origem. Lembrando que esse é um dos gibis mais vendidos dos Estados Unidos e provavelmente do planeta. Enquanto isso, na gringa, tem uma edição de luxo de A Espada do Azrael, que, pô, você sabe, né? Tem desenhos do Joey Quesada, que é o momento em que esse personagem é introduzido, e tem uma nova capa, que, meu Deus do céu, cara, é muito linda. Cara, é sacanagem, assim. Enquanto isso, na França, tem um grande lançamento por lá, que é A Longa Marcha de Lucky Luke. Aí, para terminar, também na França, tem Supergirl, A Mulher da Manhã, numa edição em preto e branco, ou seja, né, sem as cores do Matt Lopes e só com os desenhos da Bilk Zevely. Acabou. Gente, obrigado. Foi muito bom ter vocês por aqui. Clica no like, isso ajuda muito. Comics and Signatures aqui embaixo. Lembra que tem o Superman Day. Tem algumas edições, tá? Eu olhei ontem, enquanto eu estava editando Dois Quadrinhos News, então eu imagino que ainda tem ali, por exemplo, tem a Superman número 1. Eu tô realmente estudando. Eu tô tentado a trazer esse programa para segunda, porque é muito bom de gravar. É que às vezes o lançamento da semana, ele pinga para sábado, porque por N compromissos que eu tenho durante a semana, eu acabo tendo que gravar no sábado. E aí, pô, é o final de semana, né? E, tipo, o meu domingo eu já uso pro News, é meio ruim o sábado e o domingo. Então talvez esse programa comece a acontecer segunda aqui no canal, tá? Talvez. Tchau.